A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez no nosso pão diário. Nessa noite o Senhor tem mais uma palavra para o seu coração, assim como foi para o meu também. Passei a manhã toda meditando o que eu ia trazer para os irmãos, até que de repente Deus me trouxe na memória uma mensagem que eu tinha trazido anteriormente. E o Senhor falou, agora você vai voltar nela, mas dando um outro sentido. Eu falei, glória a Deus, Senhor. E encheu meu coração, e eu acho que é isso que Deus quer, que nós então venhamos a conversar nessa noite, para que nós possamos mudar o sentido de nossas vidas. Amém, irmãos? Deus quer que nós sejamos crentes firmes, crentes fiéis, crentes que não se dobrem, que não se curvem para desejos, para aquilo que nos apresentam, não é verdade, irmão? Então, o tema dessa noite ele tem muito a ver com essas condições, e o tema é: não permita corromper-se. Não permita corromper-se. É algo que depende de você, irmãos. Porque nós, às vezes, nós abrimos os nossos corações para tantas coisas, quando, na verdade, temos que ter cuidado com as coisas que nós estamos abrindo o nosso coração. Amém? Às vezes apenas o desejo das nossas emoções, é o desejo da nossa carne, em suma, é os nossos desejos. Então, nós não podemos deixar que a nossa carne ou que os nossos impulsos ele direcione as nossas vidas, porque sempre vai haver consequência, sempre consequências. Quando você dirige as suas vidas, quando você direciona as suas vidas conforme o propósito do Senhor, bênçãos, coisas grandes acontecem na sua vida. Agora, quando é em sentido da sua carne, do seu desejo, da sua visão, aí vem grandes consequências, e às vezes nós não temos nem condição de suportarmos essas consequências, amém? E hoje nós vamos falar sobre um homem que ele se permitiu se corromper. Os seus olhos, o seu coração, tudo aquilo já estava dentro dele. Como o mal existe dentro de nós, mas o detalhe é quando a gente conhece a verdade, quando nós somos direcionados, quando nós somos dirigidos, quando há uma diretriz, quando há uma direção para nossas vidas e nós infligimos, nós nos corrompemos. Amém? Aí nós vamos dar diversos exemplos, tá bem, irmãos? Mas o texto hoje vai estar em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 19, parte B, até o 27. Amém? Diz assim a bendita palavra de Deus. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei daquele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 homens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e em 2 sacos e 2 vestes festivas. Pô-los sobre 2 dos seus moços, aos quais levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos, dos 2 homens, é claro, e os depositou na casa. E despediu-se aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas?
Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Amém, irmãos? Isso é uma pequena passagem, é uma das passagens de alguém que se corrompe, de alguém que se entrega por dinheiro, por riquezas, por bens. Mas eu digo a vocês que se corromper é sempre quando você tem uma direção, você tem uma diretriz de alguém e você burla essa diretriz, você burla essa direção, você termina se corrompendo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto, Eliseu, ele foi oferecido a ele por Naamã vestes, ovelhas, pratas, ouro, mas Eliseu não aceitou. Eliseu sabia que o milagre que tinha ocorrido na vida de Naamã não foi feito por ele, havia sido feito por Deus, da parte de Deus. Se alguém deveria receber crédito ou mérito ou honra, seria Deus. Amém, irmãos? Mas a gente observa que o seu servo, ele não pensou como seu líder. O seu servo, ele não seguiu a direção do seu líder. No entanto, instou-se dentro dele o desejo de receber, porque o seu senhor não havia recebido honrarias. E ele se achou no desejo e foi na direção de Naamã, e daí ele mentiu, ainda por cima mentiu. Você observa que às vezes, para que você alcance, ou melhor, para que você burle a direção que te foi dada, que foi te dirigida, é necessário que você minta. E quando você mente, já abre-se um abismo, e um abismo chama um outro abismo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E assim aconteceu com o Geazi. Ele abriu um abismo com a mentira, dizendo que o seu senhor ia receber alguns amigos de Efraim, então precisava de prata, precisava de ouro, de vestimentas, quando na verdade nada disso havia acontecido. Amém, irmãos? E interessante que isso gera uma consequência muito grande para Geazi, que é a lepra que havia em Naamã, passou para ele como para toda a sua descendência. Então, existem consequências, irmãos, que elas vão alcançar a nossa descendência. Às vezes uma atitude minha, uma atitude sua, de nos corrompermos diante da palavra do Senhor, isso levará a nossa descendência a um mal que às vezes nós não temos nem noção, nem dimensão daquilo que irá vir sobre a nossa descendência. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção, como chamou a minha atenção, para alguns atos que nós permitimos, às vezes por desejo do nosso coração, por desejo da nossa mente, nos curvarmos diante de Satanás, diante dos desejos de Satanás, diante daquilo que ele tem apresentado para mim e para você, e que às vezes agrada ao meu e ao seu coração, e nós nos corrompemos. Amém, irmãos? O seu Deus não tem nos deixado enganado através da sua palavra, não tem nos deixado enganado, mas às vezes por desejo nosso, por ser agradável a nós permitimos que essas coisas adentrem ao nosso coração. Um exemplo muito simples, né? A Bíblia vai falar que a ira, nós não devemos permitir que a ira ela fique conosco até o amanhecer, não é verdade? Mas às vezes nós achamos ideal, bom pra gente, mantermos a ira até iniciar o sol no dia seguinte, para que nós possamos às vezes usar alguma coisa contra a pessoa que nos fez o mal, que nos deixou irada. Então, às vezes a gente retém aquilo, para quê? Para que nós possamos retribuir com mal a outros. Mas não é isso que Deus diz para nós, não é verdade? Deus diz, na verdade, nós devemos perdoar. Amém, irmãos? Perdoar. Mas às vezes nós escolhemos não perdoar, porque é o desejo que está dentro de nós, que é o mal. Então, nessa noite eu quero chamar a sua atenção para o mal que há em você, para o mal que existe dentro de você, e você precisa se examinar e começar a eliminar esses desejos, que eles são corrompidos diante daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém, irmãos? É preciso que nós estejamos atentos e ligados
Amém? Às vezes nós nos corrompemos, às vezes, amados irmãos, no nosso cartão de crédito. Você tem um determinado valor disponível para que você possa fazer alguns gastos, mas você às vezes, pelo que você olha, pelo que você imagina, às vezes você adentra nos gastos e você extrapola, e amanhã você está devendo o cartão de crédito, está se endividando, estão tomando o seu cartão de crédito, estão acabando com os seus créditos. Por causa de quê? Porque você permitiu se corromper, você não fez um planejamento para que você pudesse entrar numa dívida controlada. Amém, irmãos? É um exemplo, é um dos exemplos. Tem um outro exemplo também que está aqui em Atos 8:10, quando o mágico, havia um mágico em Samaria. Samaria, ela já havia sido convertida, muita gente já havia sido convertida pelaquela mulher daquele poço de Jacó, lá em Samaria. E interessante que quando Filipe vem evangelizar essa cidade, depois ele encontra com o mágico e ele fala de Jesus. O mágico se converte, larga aquele mal, aquela magia que ele tinha. Mas o interessante é que mais tarde, já no versículo 20 ou 22, o apóstolo Pedro retorna novamente nesta cidade e encontra com esse mágico e vê Pedro impondo mãos sobre as pessoas, impondo e batizando com o Espírito Santo. E esse mágico agora, ele já não é mais mágico, é um crente convertido, mas a gente observa a atitude que tinha no coração dele. Ele resolve comprar a unção de Pedro. Amém, irmãos? Por que isso? Porque dentro do coração dele, ele mesmo tendo sido um crente convertido, quando Filipe esteve, antecipadamente, uns 10 versículos atrás, que é em Atos 8:10, quando ele se converte, mas quando chega em Atos 20, 22, 23, quando o apóstolo Pedro chega, ele quer comprar. Aí o apóstolo Pedro diz assim para ele: tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto. Arrepende-te, portanto, da tua malignidade e ora ao Senhor. Então, irmãos, existe a malignidade dentro de nós, irmãos. E a corrupção, ela começa porque ela já existe dentro de nós. Nós precisamos, então, ter ciência que ela há e existe dentro de nós, e nós comecemos a tomar algumas atitudes para que mal maior não sobrevenha sobre nós e sobre nossa descendência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Teria muito mais coisas para falar sobre esse texto. Esse texto me encheu demasiadamente, mas eu vou parar por causa do nosso tempo. Amém? Eu vou orar contigo nessa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mas esta noite de palavra, Deus, noite, ó Deus, eu que te clamo ao teu Santo Espírito, Deus, que venha visitar o nosso coração, visitar a nossa alma, retirando tudo aquilo, ó Deus, todo o desejo de se corromper, ó Deus, porque esse desejo há em nós, um desejo de ter vantagem sobre as coisas, de estar acima de outras pessoas, ó Deus. E eu te clamo em nome de Jesus, Senhor Deus, que isso venha quebrar este jugo, se ainda é que existe em nós, que ele seja quebrado, que ele seja mortificado, ó Deus, porque o que nós queremos apenas é fazer a tua vontade, ó Deus, é seguir a tua direção, ó Deus, para que nós não venhamos a ser corrompidos, ó Deus, por Satanás, através daquilo que Satanás tem apresentado para nós, ó Deus. E sim, ó Deus, que nós permitamos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Deus, isso sim seja o alicerce, seja a fortaleza de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite e até amanhã no próximo Pão Diário. Um beijo no seu coração. Amém?